Alô, amigos e amigas, esse é o programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a matriz energética brasileira, um elemento de sempre muito polêmico a nível nacional e mundial. A matriz energética brasileira tem uma forte presença da hidroeletricidade, como sabemos, representa hoje um grande potencial para o desenvolvimento do país, o que é reconhecido mundialmente como uma grande vantagem comparativa diante de um mundo em crise e com um nível de competição cada vez mais explosivo, sobretudo na área da economia de energia. Mas para alavancar esse desenvolvimento econômico, o Brasil enfrenta desafios sobre como explorar adequadamente o seu potencial energético, sem deixar de atender à agenda ambiental, da qual o Brasil também é um ator importante em escala nacional, o que implica em fomentar também a economia da energia renovável e limpa, a eólica, a solar e a biomassa. Para nos falar sobre esses desafios, sobre as opções que o Brasil vem seguindo e avaliá-las, bem como para eventualmente sugerir novos caminhos para a política energética, o convidado do Agenda Econômica hoje é o senador Delcídio do Amaral, do PT, do Mato Grosso do Sul. Engenheiro-chefe na construção da hidrelétrica de Tucuruí, tendo sido também diretor da Petrobras e ministro das Minas e Energia durante o governo de Itamar Franco. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Senador, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que lhe agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês e com seus telespectadores. Senador, vamos começar, antes da gente detalhar cada elemento, cada opção energética brasileira, uma avaliação de conjunto sobre a nossa matriz energética, porque ela é reconhecida mundialmente como, já foi dito, um fator que nos dá grande vantagem comparativa, mas ela também precisa de ter uma vantagem que não dispensa certos cuidados para seguir sendo uma alavanca fundamental para o nosso desenvolvimento. A partir do que nós temos hoje, como é que o senhor avalia a nossa matriz energética? Eu acho que a matriz energética brasileira é uma matriz energética limpa. Nós temos um potencial de hidroeletricidade vasto. Os principais aproveitamentos na região sul, sudeste e centro-oeste, né, já ou foram implementados ou estão em fase de implantação. E o potencial da Amazônia. Basta dizer os grandes projetos que estão sendo instalados, né, ou que serão instalados daqui a alguns anos, na região amazônica em função dos rios que o Brasil tem e a energia que isso representa e, acima de tudo, uma energia renovável. Mas nós não paramos por aí. Nós temos uma matriz limpa não só em função da hidroeletricidade, mas nós temos também uma matriz limpa com biomassa. Então aí as usinas que produzem etanol e para melhorar até a rentabilidade do projeto e também os impactos ambientais, você pega o bagaço de cana, queima o bagaço de cana e gera energia verde, né? Vindo do bagaço da cana-de-açúcar. E essas usinas estão crescendo muito, são usinas que atendem não só as indústrias propriamente ditas, mas essa energia é vendida para o sistema interligado. E com uma vantagem também, porque é geração distribuída, portanto alivia todo o sistema de transmissão. Ao mesmo tempo, o potencial eólico que nós temos, principalmente na região Nordeste. A região Nordeste é uma região onde o mapa dos ventos é muito favorável, extremamente favorável. Nós estamos vendo os últimos leilões de energia eólica, o preço está baixando, várias indústrias estão se instalando aqui, portanto o potencial brasileiro de geração eólica é muito forte também. A energia solar, aí já é uma coisa menos competitiva, por enquanto, né? Apesar de muitos países, especialmente na Europa, esse processo vem aí num crescendo e é um processo importante também para construir uma matriz energética limpa. E eu não podia deixar de destacar também
o próprio papel do etanol misturado com a gasolina, diminuindo os impactos, principalmente no transporte rodoviário, no transporte no dia a dia das cidades, e também a tecnologia que o Brasil desenvolveu, especialmente no que se refere a biocombustíveis como um todo. Diesel a partir da soja e outros projetos que nós temos desenvolvido ao longo dos anos. Então, nós temos uma matriz energética muito, muito diferenciada. Hoje, 48% da nossa energia é hídrica, né? Se você comparar com outros países, se você considerar renovável, não tem para ninguém. Eles estão aí com menos de 20%. Portanto, nós precisamos aproveitar esse potencial que o Brasil tem, mas evidentemente que para aproveitar isso, nós temos dificuldades aí que tá o pulo do gato, de caráter ambiental, dificuldades em função de cada item desse da matriz energética quanto à competitividade. E nós não podemos esquecer também do petróleo e do gás natural, né? O gás natural que desempenha um papel muito importante no Brasil hoje, e com o advento do pré-sal, nós não podemos também deixar de lado essa riqueza que é de todos os brasileiros. Mas, de qualquer maneira, é uma matriz energética absolutamente diferenciada se nós compararmos com outros países do mundo e com outros continentes. Como fala naquela música, senador, é um país abençoado, né, nesse sentido. Abençoado por Deus. Agora, como são muitas fontes energéticas no país, talvez seja melhor a gente fatiar um pouco aqui para não misturar tantas questões de uma vez só. E fixando um pouco na questão hidrelétrica, que foi por onde o senhor começou, o que me chama a atenção muitas vezes é que, justamente tendo um potencial que talvez seja único no mundo, porque o Brasil ainda não aproveitou na sua potencialidade de rios nem metade do que ainda tem pela frente para aproveitar, enquanto países como Estados Unidos, Canadá, China, que mais? Índia, já aproveitaram, Rússia, já aproveitaram praticamente tudo para fazer hidrelétricas. Tudo que eles tinham condição de rios para fazer hidrelétricas, eles já construíram. Ou seja, eles só podem recorrer agora a fontes não renováveis ou fontes renováveis, mas com menos potencial, como essas que o senhor mencionou, de vento, de sol e tal. No entanto, o Brasil, com esse potencial gigantesco, às vezes parece que não aproveita o que se sabe em relação aos outros países que já usaram esses recursos, e parece que dá muitos ouvidos a certas correntes internacionais que vivem dizendo que a gente destrói o meio ambiente, que as florestas são queimadas ou cortadas. No entanto, a gente tem a maior floresta do mundo aqui, os maiores rios do mundo estão aqui. Não é? Se o Brasil fosse tão destruidor assim... Então, o ponto que eu quero chegar é, quando se parte para fazer um projeto desse como Belo Monte e outros, baseado numa tecnologia de fio d'água, que não aproveita eficazmente todo o potencial que aquela hidrelétrica poderia gerar, isso não é um erro de política nacional para fim só de dar uma resposta a movimentos internacionais que não estão criticando, às vezes, as próprias matrizes de onde esses movimentos vêm? Bom, essa pergunta é importante e está muito ligada à matriz energética futura do Brasil. Hoje, por exemplo, você tem grandes aproveitamentos. Belo Monte. Belo Monte são 11 mil megawatts instalados e 4 mil megawatts firmes. Porque o rio Xingu é um rio que agora, nesses últimos meses, a vazão dele vai para 20 mil, 22 mil metros cúbicos por segundo, e depois, na época de estiagem, você vê praticamente a calha do rio, né? Hoje essa usina é a fio d'água. Por quê? Restrições ambientais. Primeiro eu quero registrar aqui, a legislação ambiental brasileira é uma das melhores legislações ambientais do mundo. Portanto, o Brasil tem cuidado com isso, a despeito desse discurso
sofismático, um discurso tendencioso que, lamentavelmente, a gente assiste por parte de alguns que não estão a serviço do Brasil, eles estão a serviço de outros interesses, interesses externos, inclusive interesses comerciais, o que é pior. Portanto, essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer. Belo Monte tem uma energia firme de 4.000. Podia ter com o reservatório energia firme de 7.000 megawatts. 7.000. Ou seja, para 11.000 instalado, teria uma energia firme de 7.000. Hoje o projeto do jeito que está é 11.000 para 4.000 megawatts firmes. E mais, em função dessas restrições, você tem que fazer investimentos maiores nas obras civis. Tanto é que Belo Monte tem um reservatório que opera a fio d'água, a adução é do rio Xingu. Você tem um canal que leva água para esse reservatório que tem 22 quilômetros. É para fazer frente, é para orgulhar nós brasileiros, a engenharia brasileira, e não deve nada ao canal do Panamá, muito pelo contrário. E por que essas obras foram feitas, os diques, para limitar o tamanho do reservatório? Exatamente por essas restrições ambientais. Então nós estamos perdendo energia. E conversando com as pessoas que estudaram esse projeto profundamente, eles entendem que nós poderíamos partir para uma solução muito mais ampla, sob o ponto de vista de geração de energia, sem trazer danos ambientais e mesmo também a etnias indígenas que estão naquela região. Então, essa é uma discussão que nós vamos ter que fazer aqui no Senado. A gente pode dizer que o povo brasileiro está pagando para dar satisfação a esses organismos internacionais? Sem dúvida nenhuma. A partir do momento, eu não estou aqui defendendo, isso é importante, que a primeira coisa que eles fazem é tentar distorcer o que se diz. Claro que uma usina como Belo Monte e outras usinas que virão do Tapajós exigem uma legislação ambiental como é a nossa, rigorosa, cuidados com as populações diretamente impactadas. Eu posso falar isso porque na minha vida, eu implantei vários projetos, alguns que foram bem desde o início, outros que nós aprendemos muito, que serviram como referência até para as futuras barragens brasileiras, como foi o caso de Tucuruí. Tucuruí serve E nós tivemos muitos problemas, nós tivemos que, em função de Tucuruí, nós repensamos muitas coisas. Em função de Balbina, no Amazonas, em função de Samuel. Que ali foi desastre mesmo. Ali realmente era uma imposição à sociedade sem nenhum cuidado. Pelo menos Tucuruí, graças a Deus, que é a maior delas, a natureza ajudou para que o impacto se reduzisse, mas poderia dar ao contrário. Agora não, tem todo um estudo, toda uma engenharia ambiental, toda uma sistemática. Agora, nós, a despeito de toda essa especialização que temos, a despeito de toda a nossa legislação ambiental, hoje existem movimentos aí que gritam mais do que nós mesmos. O curioso, senador... Com ramificações na Europa, com ramificações em outros continentes também. E quem perde com isso é o Brasil, porque nós estamos gastando mais para obter uma energia, não aproveitamos com esse gasto adicional a energia que poderia ser disponibilizada para o sistema interligado. E pior, aí vem a conversa de energia eólica, que aí quando o vento é pouco, a água é muita, quando falta água nos rios, o vento é bastante. Isso só funciona se tiver reservatório, bacia de acumulação. Se não tiver, essa complementariedade está afastada. Agora, senador, é claro que esse tema tem que ser enquadrado dentro da questão geopolítica internacional. Perfeito. Nós sabemos que o mundo não é para meigos, né? Não. O mundo é uma competição cada vez mais violenta, explosiva mesmo, não no sentido figurado, porque a energia é motivo de guerras, nós sabemos disso. Então nós estamos falando de coisas muito concretas. E nesse sentido, a vantagem comparativa que o Brasil tem pela possibilidade de ter energia limpa, eficientemente, aproveitando suas riquezas, ela pode ser eliminada
Mas aí entra um fator geopolítico que é talvez uma ideia de paralisação produtiva para que o Brasil não tenha capacidade de competição. Porque esses grandes países citados, né, que já exploraram, já atingiram o teto da sua energia hidrelétrica, por exemplo, eles não querem que o Brasil, evidentemente, atinja todo o seu potencial. Paralisação produtiva, como é que o senhor vê esse elemento? Energia é fundamental. Hoje, quem não tiver energia não tem futuro. A energia é a máquina motriz de um país, né? Hoje, se nós não atentarmos para a matriz energética brasileira e buscarmos, sem dúvida nenhuma, segurança energética, nós não vamos a lugar nenhum. E essas pressões a gente até entende, porque pela competitividade nossa, isso traz, sem dúvida nenhuma, vantagens para o Brasil. Então existe todo um processo aí, travestido de um discurso extremamente elegante, um discurso charmoso, um discurso assim sentimental, humanista, né? Muitos fazem esse discurso acreditando, né? E trabalham por isso, mas outros não. Outros têm todo um planejamento montado para tentar inviabilizar países que têm grandes potenciais de desenvolvimento econômico, social, e isso acontece principalmente com relação à energia, como acontece também no setor de alimentos. Eu cheguei a ver na França universidades francesas fazendo um discurso contra o etanol brasileiro, contra a cana-de-açúcar brasileira, né? Por causa da nossa competitividade, que, diga-se de passagem, perdemos um pouco nesses últimos anos. Mas há toda uma retórica, uma dialética associada a isso, e que captura muita gente, porque o discurso é muito chique. Aliás, o ex-presidente Lula dizia, por detrás do discurso contra o etanol tem o dedo sujo do petróleo. Sem dúvida nenhuma. E mais, as proteções comerciais que muitos países praticam, né, para atender, inclusive, gente que vai produzir, né, a um custo muito maior e que recebem grandes subsídios para tentar ficar no mercado. Então, é um sinal totalmente contrário. E esse é o grande enfrentamento que nós teremos. No próximo bloco, a Agenda Econômica vai examinar aqui a opção da energia eólica e também da energia solar, mas, sobretudo, à luz do que é preciso caminhar para superar, por exemplo, a dependência tecnológica que ainda há nessas áreas. Continue com a gente.